Romanos 8, capítulo 8, versículo 31 em diante. A palavra do Senhor diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Perdão. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar em nós. Amados, eu creio que só o texto já fala por si. O texto já é uma fonte de águas vivas que fazem o nosso coração encher-se de fortaleza do Senhor, encher-se de alegria, entendendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Mas a verdade é que quando vem as dificuldades, as tribulações, o dia a dia, a correria, a igreja vai se distanciando dessa crença, dessa fé verdadeira que a palavra nos promete. Porque a promessa de que estaria conosco todos os dias foi dada por Jesus. A promessa de que venceríamos juntamente com Ele, como Ele venceu o mundo, foi o Senhor Jesus Cristo que nos prometeu. Mas a verdade é que a gente se distancia disso de uma forma. A gente, olha, eu já ouvi diversas pregações a respeito desse texto, por exemplo, versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Então, te ensinando a vencer, de vencer, de prosperar, e crescer. Só que o texto está falando de todos esses problemas, de todas as dificuldades, de toda a luta, de toda a aflição. Nós somos mais que vencedores, porque nós não temos esperança em algo que nós vimos ou vemos. O próprio capítulo 8 é um capítulo maravilhoso para se ler da palavra. Eu lembro que foi uma pessoa que leu esse capítulo inteiro para mim quando eu era criança. Eu tinha, acho que, 10 ou 12 anos e nunca mais eu esqueci. Nunca mais, irmão. Por isso eu acho importante o trabalho com crianças. Foi um vizinho meu que disse assim: você sabia que esse texto está na Bíblia? E ele leu o texto inteiro e eu achei esse texto lindo. E por diversas vezes eu evangelizei em cima desse texto, quando eu era criança. E por isso eu gosto muito desse capítulo 8. Mas no capítulo 8 ele fala sobre a aflição da igreja, porém a fortaleza que o Espírito Santo nos dá, a esperança que não é algo que nós vimos. E Paulo diz assim: se a esperança fosse algo que nós vimos, por que esperamos? A esperança está naquilo que nós não vemos. Então, quando a palavra diz que somos mais que vencedores, ela está falando de algo muito maior do que as ditas bênçãos materiais. Ela está falando de algo muito maior do que uma recuperação financeira, de que uma cura física, de um tratamento familiar. Ela está falando de algo muito maior, que é a maior aflição da alma do ser humano. O próprio Paulo trata aqui, nesse capítulo, no finalzinho aqui, no texto que nós lemos, porque ele vai falar sobre dores e dificuldades, problemas do nosso dia a dia, e diz que nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus. Então, ele trata nesse capítulo a respeito da igreja perseguida. Eu quero lembrar a vocês que a carta aos Romanos, ela é escrita a uma igreja que se encontra sob o jugo de um império que
Paulo escreve uma carta aos Romanos de refrigério para a alma. E por isso eu creio que é uma carta também para os últimos dias. Para que nós não percamos a esperança da salvação. Que nós venhamos compreender o Deus a quem nós servimos. Porque diversas vezes parece que Deus nos abandonou, nos esqueceu. E é uma percepção nossa, porque nós estamos muito longe de entender quem é Deus verdadeiramente. Porque às vezes a gente está com problema financeiro, a saúde não melhora, a família é problema conjugal, e problema, e parece que Deus não ouve mais nossas orações. E diz assim, parece que Deus esqueceu de mim. Hoje eu fiz uma reclamação com Deus, eu abri o coração para a Germana ali. Eu falei, até quando, Senhor, eu vou fazer mais uma ceia sem que a minha irmã Eunice estivesse aqui? Hoje, dentro daquele banheiro ali, eu falei isso mesmo. Porque eu sinto falta, o prazer que a irmã tem de fazer esse pão. Não é pelo pão, mas pelo prazer, o amor de ela fazer com as suas próprias mãos, que está aqui, para que vocês comam desse mesmo pão. Eu sinto eu sei que todos nós trazemos um alimento, todos nós trazemos uma comida, e é o que nós vamos cear daqui a pouco. Mas no momento em que nós estamos ceando aqui com o cálice e o pão, eu sinto muito forte, como se eu estivesse lá na ceia de Cristo, o Senhor repartindo aquele pão que foi feito por eles, que nós não compramos em padaria, né? Mas foi algo ali feito por eles, um trabalhar para que eles ceassem juntos. Eu falei isso com Deus, eu sinto a saudade dos irmãos que não estão vindo, sinto saudade da Jo, sinto saudade. Comecei a falar, Senhor, eu tenho orado tanto para que os irmãos voltem a congregar, voltem a estar aqui, e é luta atrás de luta, e é problema atrás de problema. Quando está melhorando uma coisa, acontece outra. Mas às vezes, irmãos, a gente está com esse sofrimento, com saudade dos irmãos, mas só os irmãos sabem o que se passa no seu coração. E às vezes os irmãos estão com o mesmo pensamento, parece que Deus não ouve, mas assim, parece que os problemas só vêm problema, e não tem um momento de descanso. Mas eu queria lembrar para vocês que o descanso será, como a irmã Loquilha disse aqui, num lugar muito melhor do que esse. Como é que você descansa com uma barulheira dessa ali fora? Como é que você descansa num lugar todo povoado por homens, todo cheio de coisas de homens, estruturas? É difícil, por isso é mais fácil você descansar perto da natureza. Porque você se sente mais perto de Deus. É onde está o nosso descanso. Você sabia que quanto mais próximo da natureza, mais bem faz para o nosso corpo? Sabe por que isso? Porque a essência da criação de Deus está na natureza. Um ar-condicionado nunca vai ser melhor do que o vento que corre entre as copas das árvores. Quando você bota aquela redinha no meio das árvores, num lugar fresco, nunca vai ser. Eu amo um ar-condicionado, irmão. Ando no meu carro de ar-condicionado. Mas eu troco qualquer ar-condicionado por isso. Porque o homem pode tentar até fazer, mas o descanso que está no nosso corpo, na nossa alma, o que o nosso corpo anseia, só Deus pode nos dar. E nós temos um pouquinho disso na natureza. E por isso eu disse isso. Mas a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que nós precisamos crer, compreender, colocar na nossa mente que Deus é infinitamente maior. Paulo está dizendo àquela igreja, vocês estão num período difícil, sofrendo uma perseguição, e a palavra mostra, na verdade a palavra não, a história mostra, que os cristãos eram amarrados e colocados fogo neles, para que eles servissem de iluminação em Roma. É nessa cidade. Os cristãos eram jogados no Coliseu, eram mortos por férias. Era esse o epicentro do que estava acontecendo, era o que estava acontecendo com a igreja, e Paulo dizendo para eles, nada disso pode nos separar do amor de Deus. É como hoje, muitas pessoas estão ali com a mente fechada e dizendo, nossa, há um governo prestes a chegar, o governo do anticristo, e isso vai acontecer, e aquilo vai acontecer, e o anticristo vai dominar. Irmãos, entendam de uma coisa, maior poder tem o Senhor, maior poder tem Deus. Não existe uma guerra entre o Deus e o mal, não existe isso.
diabo está preso, ele não tem poder sobre Deus algum. Lá no livro de Jó mostra simplesmente isso. O diabo tem que prestar contas com Deus do que ele faz. Ele não tem poder algum. Nenhum. Ainda mais agora que estamos em Cristo, e eu vou mostrar isso no texto. Poder nenhum sobre nossas vidas. Porque, irmãos, nós já passamos dessa vida para outra. O diabo pode vir, o governo do anticristo, e dizer: olha, agora vocês não vão mais comer. Irmãos, quantos dias o Senhor Jesus jejuou? 40 dias, sem comer nada. Eu creio que o Senhor pode fazer a gente ficar mais dias sem comer nada. E se precisar comer, falar com uma irmã, acho que a irmã vai querer falar uma vez comigo. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode mandar uma maná do céu todos os dias novamente. Se um dia eu for proibido por eu não ter a marca da besta de comer, o Senhor não vai fazer com que eu coma se for necessário. Assim como Elias. Assim como o Senhor cuidou de todos os seus profetas, o Senhor cuidou até aqui de todos os seus santos. O porquê a igreja então teme? Estão lutando contra, dizendo: não, eu tenho medo, não sei o que, isso não pode acontecer se não virar o governo do anticristo. Eu quero dizer para você, existe uma agenda para o governo do anticristo. Existe sim, e ela está se cumprindo. Só que essa agenda está dentro da agenda de Deus. Para que se cumpra todas as coisas. Por exemplo, ontem a gente estava discutindo no grupo de pastores sobre a marca da besta. Algumas pessoas dizendo que a marca da besta, não no grupo, né? Vídeos que colocaram lá, que a marca da besta é essa vacina. Enganação, mentira. Porque para que venha a besta, a marca da besta, é necessário que primeiro venha o anticristo. E não se revelou. Então como é que veio a marca antes dele? Então mentiras de quem não conhece a palavra. Por quê? Tudo está escrito na palavra do Senhor. O que tem que acontecer, o que vai acontecer, já havia sido profetizado por Deus. Nem se o anticristo quiser mudar toda a organização dele, toda a agenda dele para outro ano, para outra época, ele não pode, se Deus não quiser. Porque está tudo debaixo do controle de Deus. Tudo que está acontecendo, irmãos, a experiência maior que eu tenho foi, por exemplo, do que nós estamos vivendo hoje. Quando veio essas eleições de 2018, não me arrependo de ter feito isso, mas fiz. Fomos para o Rio de Janeiro para minha esposa votar, nesse atual presidente. Fomos, porque eu acreditava numa mudança, acreditava que ele podia fazer algo pelo país. E ao meu ponto de vista estava fazendo. No meu ponto de vista, quem discorda de mim, não tem problema. Mas o meu ponto de vista estava fazendo. Só que veio uma coisa que ele não tinha controle algum. Para mostrar que a nossa esperança não está no governante. A nossa esperança não está na economia, na melhora, numa equipe boa como a do Paulo Guedes. A nossa esperança está no Senhor. Se nós esperamos em algo que nós vimos, não esperamos em nada. Porque a palavra do Senhor diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Como é que você, é muito fácil você crer naquilo que você está vendo. Mas a mesma palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E porque há pessoas que insistem em viver nesse mundo. Irmãos, eu não participo, eu oro com outras pessoas, eu ouço pregação de outras pessoas, eu converso com outras pessoas, e me dá uma tristeza tão grande, quando eu vejo uma pessoa dizendo, por exemplo, eu vi essa semana, ninguém nunca parou para perceber, quando Deus fez a aliança com Jó, Deus disse: eu nunca mais vou destruir a terra com água. Aí a pessoa, aí a pessoa fez assim: ué, com água? Então vai destruir com outra coisa? Meu Deus! Mas a palavra diz que quando houver essa destruição, nós não sairemos aqui. Ou você quer ficar aqui? É como eu era criança, as pessoas diziam assim: quando Jesus voltar, você vai ficar feliz? Aí a gente dizia: olha que eu vou ficar feliz. Aí ele: bom para você, eu vou embora feliz, não vou ficar feliz não.
Mas a gente criança já tinha uma noção de que eu não quero ficar nesse mundo. Esse mundo jaz maligno, ele vai de mal a pior. A irmã cantou um louvor aqui sobre o céu é lindo. As coisas são maravilhosas. O Senhor nos prometeu uma moradia muito melhor do que a que eu tenho hoje. Desculpa, quando da minha casa. Mas é muito melhor. É muito melhor. E aí a gente continua bitolado, continua com a mente nas coisas desse mundo. Esquece que o reino de Deus nada tem a ver com isso. Nada tem a ver com as coisas materiais desse mundo. Nada. O reino de Deus é algo espiritual. Não é algo físico, palpável hoje aqui. É espiritual. A nossa vida agora não é mais esse mundo. Nós somos nascidos da água e do Espírito. E as pessoas temendo as coisas que irão acontecer. Irmãos, eu sei que é difícil. Você acha que não, mas eu oro todos os dias e digo: Senhor, se for preciso, leva meus filhos antes da perseguição. Você acha que eu quero que meu filho morra? Não. Mas eu ver meu filho sofrendo para que eu negue Jesus, será que eu suportarei tamanha dor? Então eu prefiro que ele leve antes. Porque ele levando, eu sei que meus filhos estarão com ele. Porque ainda são puros, crianças. Não são maldosos, não têm a maldade do ser humano. Nunca fariam isso com outro ser humano. A gente tem que acordar para a realidade do que está acontecendo. O Senhor Jesus Cristo está voltando. O fim dos tempos está aí. A promessa está se cumprindo. Não dá mais para a igreja ficar percebida, pensando em outras coisas. A gente deve sim viver a nossa vida, continuar trabalhando. É necessário as coisas que nós estamos fazendo. Mas essa não deve ser a nossa prioridade. Eu falei hoje com a minha esposa. Há anos atrás, para eu ter um salário melhor, eu faltava culto. Faltava. Para que eu tivesse uma condição melhor. Eu dizia: mas Deus não está lá na igreja. Deus está em mim. E onde eu estiver, Ele vai estar. E o dia que eu aprendi, compreendi o que é congregar, o verdadeiro sentido disso aqui, eu falei: eu nunca mais falto um trabalho, um culto, por causa de trabalho. Porque ali está o meu coração. Onde está a prioridade na minha vida? Então entender que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Por isso Paulo diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Sabe quais são a estas coisas? As coisas que estavam acontecendo com aquela igreja. O sofrimento que aquela igreja estava passando. O que nós vamos dizer a essas coisas? O que nós vamos dizer a essas pessoas que estão nos perseguindo, que estão nos matando, estão humilhando as nossas casas, nossas famílias, tirando o pão da nossa casa? O que diremos a essas coisas? E aí Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Mas Wellington, como assim? Aos olhos naturais, a igreja estava perdendo. Todo mundo morrendo. A igreja sendo dissipada. O que estava acontecendo? E por que Paulo diz, então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque o ponto crucial da palavra do Senhor é: eles podem até nos matar, mas eles nunca vão poder roubar a nossa fé. Esse é o ponto crucial. É isso o que nós estamos prestes a ver. Porque a palavra fala sobre a apostasia da igreja. E é uma tristeza. Hoje a igreja é apóstata. Hoje nós vivemos um momento que a igreja deixou de crer no poder do Senhor, na palavra do Senhor, no Evangelho genuíno. E muitas pessoas estão buscando isso. Me bateu uma tristeza no meu coração ontem, que no mesmo dia que eu vi um vídeo de uma prima minha dançando funk, foi o mesmo dia que eu vi ela se batizando. Numa igreja que estava... Aquilo me bateu de tamanha tristeza. E diz como uma pessoa pode acabar de postar um vídeo dançando funk e ir para a igreja se batizar. Não há conversão nisso.
as pessoas banalizaram o Evangelho de Cristo. As pessoas, isso eu digo na minha própria família, eu vi isso ontem, ninguém me contou. E é o que está acontecendo com essa igreja de hoje. As pessoas não têm mais o temor de Deus, não vivem pela fé, distorcem a palavra do Senhor para o seu próprio prazer, mas ela não crê que o Senhor tem o controle de todas as coisas, e Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Um dia todos nós iremos prestar conta com Ele, todos nós. Será que se diante do Senhor hoje, o Senhor nos chamasse, como é que estaria a nossa vida? Como é que estariam os frutos que Ele espera que nós venhamos dar? O testemunho. Como é que estão as nossas vidas? E não é de elogios não, irmãos. Porque elogio que já vem muito tapa nas costas com a vida impura. Muito tapinha nas costas. É o Espírito Santo dentro de você. Será que ele concorda com as suas atitudes, com a sua vida? Porque Paulo podia dar uma palavra de fé para aqueles irmãos. Porque estavam morrendo, mas continuavam com ele. A igreja de hoje não aguenta nem o pastor falar uma palavra do livro, não quer nem vir no culto mais. Não é assim, é mentira. É o que está acontecendo hoje. Aí fala assim, nossa, hoje foi cajado. Mas esse é o Evangelho. É porque distorceram o Evangelho, dando tapinha nas costas de todo mundo. E aí quando vem uma palavra bíblica, as pessoas dizem, nossa, hoje foi cajadada. Mas o Evangelho é isso. É a verdade, é a santificação, é a fé em Cristo Jesus. A segunda coisa, quem pode contra nós, quem pode nos acusar, quem pode nos condenar se estivermos em Cristo? Versículo 32, a palavra fala sobre Deus, aquele que nem mesmo poupou o seu próprio Filho, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês estão sendo acusados de algo. Estão sendo levados à morte. São acusados e condenados por aquele governo, por aquele império. Eles estavam sendo acusados. E por isso eram mortos, porque eram condenados. Mas Paulo diz, quem pode acusar vocês? Se agora vocês estão em Deus. Dormiu, chegou a cair na cadeira, meu filho. Mas segura ele aí, filho. Se Deus, quem pode acusar você? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é que condena você? Aí ele continua. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, frio, fome, nudez, perigo ou espada? Irmãos, aqui Paulo traz um ponto crucial. São todas as palavras que é o temor da humanidade. A humanidade tem medo da tribulação, da dor, do sofrimento. A humanidade tem medo da angústia. E por isso muitas pessoas estão dependentes de remédios por haver angústia na sua alma, sofrimento na alma. E aí se entregam à depressão, à síndrome do pânico, a vários outros tipos de doenças. Porque há uma angústia e é um dos maiores medos. A perseguição, a fome. Eu lembro que um filósofo disse que ele nunca sentiu fome, porque fome é a falta de perspectiva de comer algo. Eu já tive vontade de comer, eu estou com vontade de comer, porque daqui a pouco eu sei que vai ter comida. Agora, fome é quando você não tem uma perspectiva de comer algo. Isso é a verdadeira fome. Isso eu nunca passei, irmãos, mas eu temo também. Há um medo. A gente não tem esse medo porque a gente crê que o Senhor vai nos dar. E agora aquelas pessoas que não têm mesmo e não têm esperança. É um medo grande. A nudez, o perigo ou a espada é a morte. Quem nos separará do amor de Cristo? Essas coisas?
E aí Paulo continua, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Hoje faria mais sentido para nós, somos reputados como gado para o matador. Porque na nossa cultura, as pessoas têm abatedouro de gados, né? Ou de frango. É dessa forma. Somos levados para a morte sem menos se importarem com quem nós somos, com a nossa família, com a nossa história. Só por algo, uma coisa substancial. Nos levam à morte por coisas banais. Ou seja, não se importam conosco, não nos amam, nos humilham. Mas isso é que vai nos separar do amor de Deus? Não pode. E aí ele completa dizendo, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Porque podem nos ferir, nos machucar, nos matar, mas eles não podem roubar a nossa fé. Eles não podem nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus está em Cristo, e Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra do Senhor não mente, não nos engana. O diabo não tem poder sobre as nossas vidas, por isso, no capítulo 8, no comecinho, Paulo diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas Paulo, como é que nenhuma condenação há se estão sendo condenados e mortos? Por isso, podem nos matar, podem fazer o que quiser com o nosso corpo, mas não podem nos separar do amor de Cristo. E ele completa dizendo, porque estou certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha só o que ele diz. Ele começa dizendo sobre coisas materiais. A fome, o frio, nudez, perseguição, as coisas que podem fazer com o nosso corpo. Isso não pode nos separar do amor de Deus. E ele vai dizer, mas nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada dessas coisas podem nos separar do amor de Deus. Ele fala sobre coisas materiais e coisas espirituais. Nada. O diabo não tem poder sobre a minha, sobre a sua vida. O diabo não pode nos afastar de Cristo se nós assim não o permitir. Se nós não dermos legalidade. Ninguém tem poder sobre a nossa vida, nem o anticristo vai ter poder. Poderá haver um governo anticristo, um governo único. Vai acontecer, eu creio. Isso vai acontecer. É inevitável já no mundo globalizado como há hoje. E por isso eles tentam, por exemplo, com a ONU. Tentam que haja um governo, né? Com a ONU, a OMS, para você ver, a Organização das Nações Unidas, para que haja um governante ali que governe todos os povos. Isso está prestes a acontecer. Mas quem tem o governo da igreja não é o Senhor Jesus Cristo. Não é o pastor, não é o anticristo, não é o diabo. Quem tem o governo da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Então nada dessas coisas pode nos separar. Então não tema a morte, não tenha dificuldade, não tema. Se você tiver um sítiozinho, vai lá, planta, colhe, faz a sua vida. Viva a sua vida crendo numa coisa, que você não vai levar nada desse mundo. Então o tesouro que você deve acumular é nos céus. Então continue sendo fiel ao Senhor até o fim. Fiel à palavra do Senhor, porque não adianta de nada. Aleluia. Se você não for fiel à palavra dele. Porque foi isso que aconteceu com a igreja ao longo do tempo. A igreja, por entender errado o que significa a palavra amor, e por isso banalizaram essa palavra, e agora até uma relação sexual é amor, e amor nada tem a ver com interesses, prazer, nada tem a ver com isso. O amor genuíno, mudaram isso
e a igreja adotou. Então eu preciso amar, então eu vou incluir sem pregar a palavra, a verdadeira palavra. Eu vou aceitar dogmas, ensinamentos, atitudes erradas, porque isso é amor. Mas o amor genuíno está em Cristo Jesus. O amor lança fora todo medo. O amor não é fingido. O amor não é passageiro. O amor é Cristo. Sem Jesus Cristo não há amor. A maior prova de amor, a palavra diz, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que enviou o Senhor Jesus Cristo a esse mundo, irmãos, para que todos nós que cremos em Cristo sejamos salvos por Ele. A maior prova de amor está em Cristo. E se permanecermos em Cristo, nada pode nos separar do amor dele. Nada. As lutas, as adversidades, o sofrimento. Porque, irmãos, verdade é que às vezes eu fico pensando, Senhor, por que de tanto sofrimento? Mas ao mesmo tempo o Senhor me traz a palavra e diz, você não sofre nem um pouquinho comparado à igreja primitiva. A verdade é, não sofremos. Não sofremos. Por mais que tenhamos dores, choramos, sofremos, a nossa dor ainda é muito pequena comparada com dor. E a dor que Jesus Cristo sofreu. Porque eu quero te lembrar que aquele que tem poder sobre todas as coisas temeu uma coisa. E ele, no seu momento de temor, ele diz, Pai, se possível for, tira de mim esse cálice. Mas contudo seja feita a sua vontade, não a minha. Alguns dizem que Jesus temeu a morte, não é isso a verdade. Ele estava preparado para a morte. Mas o que ele temia é o que a igreja precisa temer. Porque foi o que Jesus veio fazer. Jesus veio ligar o homem novamente a Deus. Só que para isso acontecer na cruz, ele precisava ser desligado com Deus. Ele nunca havia experimentado isso desde a eternidade. Porque ele é eterno com o Pai. Ele não havia experimentado isso. E aí o homem não entende a gravidade de você não ter mais ligação com Deus. Por isso, o nosso elo de ligação com Deus é a fé. A palavra do Senhor diz que vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Mas isso não vem de nós, é um dom de Deus. Nós precisamos de fé para sermos salvos pela graça. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então permaneçam firmes nessa fé. Entendendo que o Senhor tem o controle, o poder sobre todas as coisas. Ele não apenas tem o controle, ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele não é um espectador. Deus não é um espectador do que está acontecendo. O governo está sob as mãos dele. O que está acontecendo é uma permissão de Deus, não uma permissão apenas dele deixar acontecer. Ele foi quem fez todas as coisas. Nós precisamos entender que o que está acontecendo hoje é porque a gente tem. Eu quero explicar esse finalmente. As pessoas vão dizer então, Deus, então pastor, Deus criou o mal, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que nós vemos como mal, que é, por exemplo, as mortes por essa doença, para Deus não é o mal. Porque a morte não é o final das coisas. O homem teme a morte. O homem sem Deus teme a morte, mas Deus sabe que esse não é o mal. O maior mal, e isso é verdade, que pode acontecer na vida de uma pessoa, é o juízo de Deus cair sobre ela. E é para isso que Deus tem trabalhado. Para que todo aquele que crê em Jesus tenha vida eterna. E para que nós venhamos pregar para o maior número de almas possível. Porque a palavra diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes o seu prazer é que ele se converta em Ele.
Então o Senhor tem feito todas as coisas, e como a palavra do Senhor diz, que Ele não retarda a sua ira, antes Ele é longânimo em perdoar, não desejando que nenhum se perca. Ou seja, porque o Senhor Jesus não voltou? Porque Deus tem feito as coisas acontecerem dessa forma, porque há o sofrimento para nós, para que nós venhamos permanecer nele, e o juízo não venha sobre nossas vidas. Então entendam que a nossa leve momento da tribulação produz em nós um Deus eterno.